Conexão SP Varias. A base de apoio bolsonarista, ao contrário do que uma parte da esquerda falou, não é classe alta, é uma parte de uma elite agrária, inegavelmente mas também o que? Principalmente a classe C, os derrotados do capitalismo. Então, esse é o motor de todo fascismo, sempre é uma classe C ali, média, baixa. Esse é o motor que faz a roda girar. Quem que vai ficar ali produzindo meme, mandando essa porcaria o dia todo, no WhatsApp, nessas coisas? É essa galera. Eu quero você ver onde ele mora, a casa dele, a parede não tem reboco. E é verdade, eu não tô tirando sarro, é uma verdade. Todos os que eu conheço, eles falam, é o pessoal que mora em casa assim. Os derrotados do capitalismo. Sim. Agora, só para arrematar aqui, esse é outro assunto, daria um outro programa, poderia até abrir a pauta aqui, um outro programa. É possível o capitalismo absorver toda a massa de empregados possível, quer dizer, o mercado capitalista empregar a todos e deixar como naquele ideal da social-democracia, né? Todos empregadinhos bonitinhos, todo mundo ganhando, todo mundo recebendo, todo mundo sendo classe média, como já foi na Suíça, certa período. Eu conheci um cara que casou com uma suíça, né? Ele era amigo de um amigo meu, e eu lembro que nós fomos jantar uma noite e ele estava visitando o Brasil, exatamente por isso fomos jantar e tal, e ele falou, e aí começamos a perguntar como é que era na Suíça, isso é anos 70. Ele falou, não, lá só tem o rico e a classe média só, não tem pobre, né? E como é que é? Ele falou, não, você tem acesso a tudo. Você, por exemplo, você é classe média, mas não pode comprar um Rolls Royce, mas você pode alugar, tem dinheiro para alugar. E aí falou na época quanto que era o salário médio de uma família de classe média, né, em francos, na época, francos suíços, né? Sim. E falou e tal, fizemos uma conta na época em dólar e tal, falou, pô, que legal e tal, rapaz e tal. Isso que aconteceu na Suíça, não sei como é que é a Suíça hoje, parece que acho que não é bem assim a realidade hoje, né? Mas é possível isso, quer dizer, você ter, o capitalismo é capaz, né, para quem é favorável a ele, é capaz de absorver toda a massa de empregados e empregar a todos e fazer um mundo Alice no País das Maravilhas. Seria uma Alice no País das Maravilhas. De certa forma, ele já fez isso, que é o que o Sloterdijk fala naquele livro brilhante, o que aconteceu no século XX. Exatamente. É o que aconteceu no século XX. Então, nesse livro aqui, ele vai falar justamente, né, entre diversas questões, enfim, até é uma resposta do Sloterdijk à dialética do esclarecimento. Mas uma das questões... parcialmente, né? Então, veja bem, então uma das questões que ele fala é por que a revolução não ocorre, que é uma das questões que Adorno e Horkheimer colocam na dialética do esclarecimento. Por que a revolução não ocorre? E ele responde, Sloterdijk, simples, porque o capitalismo traz... enfim, uma melhora substancial de vida para as pessoas no sentido de fazer uma vida mais leve. No que? O capitalismo inventa liquidificador, aspirador de pó, máquina de lavar, televisão, rádio, todos os gadgets, internet, né? que tornam a vida leve. Micro-ondas, comida pronta de micro-ondas. Então, ou seja, ele torna a vida mais leve, ele melhora a vida. Aí você vai perguntar, Carlos, mas ele trouxe, enfim, maior igualdade? Talvez não. Talvez se a gente ver, talvez em sociedades em que você teve um desenvolvimento completo do capitalismo, e aí para isso você tem que ter social-democracia. Os próprios Sloterdijk fala que isso é uma exigência para você ter capitalismo e a social-democracia. É a máquina e a social-democracia. Então, mesmo em países que você não tem uma grande social-democracia como no Brasil, é inegável que essas pessoas hoje têm uma vida muito mais simples, uma vida mais fácil do que elas tinham há séculos. Que é uma questão mesmo que desenvolvimento tecnológico. Isso não significa que ele está dizendo, é tudo justo, tudo maravilhoso. Não é isso que ele está dizendo, não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas a gente entender por que as pessoas não se revoltam. Simples, porque elas têm uma vida extremamente mais fácil. Sim. Então a gente tem que entender porque ele nos seduz com essas coisas. Enfim, olha, eu quero ter, enfim, acesso a um conteúdo de guitarra, eu coloco no YouTube ali, eu tenho acesso, fico ali tocando, aprendendo, estudando, tudo à mão. Eu quero chegar simplesmente...
né? Muitas vezes o conteúdo é gratuito, então, poxa, ele te dá muitas dessas possibilidades. Então, eu diria que ele traz essa melhora de vida por meio da modernização, por meio da máquina, da tecnologia, ele torna a vida mais fácil. Por outro lado, você falou da questão do emprego. O emprego está desaparecendo. O emprego não existe mais no capitalismo contemporâneo. O que a gente tem agora é a institucionalização do subemprego. É o motorista de Uber, é o entregador do Uber Eats, é o entregador do Rappi, é o entregador do, sei lá, do iFood. Então, ou seja, é a institucionalização do subemprego, é a pejotização do mundo, tanto no Brasil quanto na Europa. Então, o mundo do trabalho, como nós conhecemos, né, ele já está se esfacelando. Né? Agora cabe realmente a um governo, digamos, esclarecido, social-democrata, de pensar na implantação de uma renda básica, porque vai chegar uma hora que as pessoas não vão ter mais renda para consumir os produtos. Né? Enfim, sim, exatamente. Claro. E a renda básica universal não está sendo discutida, né, pelos 20 mais, né? Veja, até está, então ela está em discussão na Alemanha nesse momento, na Espanha há uma forte discussão para que seja implementada como uma política de Estado, mesmo após a pandemia. Então há essa discussão, na Finlândia fizeram também, enfim, uma experiência com relação a isso. Então muitos estão discutindo, deve ser universal ou deve ser algo, então, uma renda básica, mas não universal, somente para os mais pobres. Então na França também houve essa discussão. Aliás, na última eleição na França, um dos candidatos queria implantar uma renda básica de 700 ou 800 euros, não me lembro, acho que era 800, né? Ele não foi para o segundo turno esse candidato, mas enfim, podemos dizer que ela começa a aparecer, essa discussão, de forma mais substancial. Ainda há muitos economistas, talvez mais conservadores, que são refratários a essa questão, mas muitos que são favoráveis, porque eles percebem que está chegando um ponto com o aumento de produtividade, inteligência artificial, por exemplo. Você, Lely, é um dos grandes professores, um dos grandes mestres da guitarra no Brasil. Hoje, ainda há espaço para os professores de guitarra menos do que você tinha antes, por uma série de razões, claro. As pessoas perdem um pouco o interesse com o instrumento, com a música feita pela guitarra, hoje é mais música eletrônica, mas também com o surgimento tecnológico. Então a pessoa, ao invés de ter uma aula particular, ela prefere comprar um curso muito mais barato pela internet. É discutível, a pessoa vai aprender assim? Não vou entrar nessa discussão, mas enfim, isso acontece. Agora, imagine você, mestre, com a evolução da tecnologia. Talvez daqui a 10, 15 anos a gente tenha o quê? Um professor de guitarra virtual em que você vai tocar, ele vai perceber qual é o seu erro e vai falar, não, faça assim, faça tal exercício. Não vai ter mais. Professor de línguas. Hoje já existe um aparelhinho criado pela Xiaomi, aquela empresa chinesa de celulares, que é um tradutor simultâneo. Ele traduz e ele tem uma inteligência artificial que ele aprende. A cada erro que ele faz, ele aprende e ele se aprimora. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Isso é algo assim, você coloca, a outra pessoa fala, talvez daqui a 15 anos isso vai se tornar como aquele aparelhinho de surdez. Você colocou na orelha, tipo Jornada nas Estrelas. E pronto. Para que alguém vai aprender uma língua? Então, ou seja, há diversos relatórios feitos por economistas que dizem que daqui a 20 anos, mais de 50% dos empregos que existem hoje em dia não vão existir mais. Mesmo médico. Você tem ali uma inteligência artificial, você fala, estou sentindo tais e tais sintomas, estou com isso. Você vai ter ali uma inteligência artificial que vai cruzar uma série de dados, de artigos científicos, em papers, e vai te dar um diagnóstico muito mais preciso do que um médico humano. Sim, não, o avanço tecnológico leva ao fim de muitas profissões. Muitas, até agora das profissões ditas intelectualizadas, porque antes ela levava, enfim, com a relação à produção mesmo operária, do cara que trabalha ali como peão. Então, ou seja, operário em indústria de automobilística, você vai ter os robôs produzindo o carro. Agora a gente está com a inteligência artificial, não é mais a robótica, já é uma outra revolução. A inteligência artificial, ela vai vir para acabar mesmo com os empregos intelectuais. Então, ou seja, professor, né? Nós ainda teremos muitos desempregados no mundo. Muitos. Então, ou seja, a miséria, né? E a gente vai ver se a gente vai ter uma questão de miséria, porque ao mesmo tempo os produtos vão ficar cada vez mais baratos, já que uma vez que eles vão ser barateados pela questão do processo de industrialização com inteligência artificial, e também, enfim, como os governos vão reagir frente a isso, se vão decidir implementar uma renda básica ou não. Sinceramente, eu acredito, deve ser o caso, porque senão não vai ter como. Essas pessoas não vão conseguir
Aí que tá. Trabalhar no capitalismo, no capitalismo tradicional. Trabalhar, enfim, de ir a uma empresa, ter um trabalho. Mas elas vão poder realizar uma série de atividades econômicas para fora disso, que é o que? Ajudar alguém. Né, eu vou até uma instituição de caridade, eu faço, então, ou seja, eu faço um trabalho, mas não mais numa lógica capitalista, mas numa outra lógica, num outro regime. Então isso seria interessante para esses economistas que criticam, falam, isso destruiria a economia, porque as pessoas não fariam mais nada. Não, elas teriam até mais tempo para se dedicar a outras formas de trabalho, de atividade, que não capitalistas. Então isso seria interessante. Mas você acha que o bolsonarismo é sensível a essas questões? Por incrível que pareça, o bolsonarismo, até no programa de governo do Bolsonaro, no programa Lixo, tem uma parte do programa que fala sobre essa questão de renda básica. Né? O Paulo Guedes ele é até favorável, tanto que ele quer criar aquela renda Brasil. Né? Só que o que acontece, a forma como essa direita louca, ultraliberal, quer trabalhar com a renda básica é qual? Nós damos uma renda básica, que no caso do Paulo Guedes é baixíssima, é muito baixa, é muito pequena. E aí, as outras coisas, enfim, por exemplo, o sistema público de saúde e tal, acabou tudo. O cara que se vira com aquele dinheiro. Não. E aí não dá. Porque aí você vai também estar instalando a barbárie. Então você tem que ter uma renda básica com a manutenção de serviços públicos como educação, saúde, entendeu? Você não pode ter essa coisa, essa é a proposta do Hayek. O que o Hayek ele falava, o ultraliberal? Vamos dar uma renda básica, mas acabou saúde grátis, acabou educação grátis, cada um se vira. Não, porque você teria, eu não consigo pagar a escola, dane-se, você vai ficar analfabeto. Então, isso é a barbárie, isso é, enfim, algo que não dá para se fazer. Que é o que essa direita, enfim, ultraliberal propõe, que é o que tem que ter a renda básica, mas, enfim, nada de educação grátis, enfim, o cara que se lasque. E aí, não, isso não dá. Então, é necessário ter um programa de renda básica num escopo humanitário, num escopo correto, você mantendo ali e melhorando serviços básicos como educação, saúde, segurança. Sim. O que a gente fecharia, então, essa daqui? Mestre, você falou que você gostaria de sugerir uma música, por favor, sugira. Não, eu até teria uma sugestão de uma banda punk e tal, underground. Como é fácil enganar trouxa no Brasil. Messier Voyeur e Gigolô Cibernético. Eu conheci essa banda punk, mas, interessante, isso daí casa bem aí o título. Porque como é fácil enganar trouxa no Brasil, aplicado ao caso do bolsonarismo, porque se muitos votaram conscientemente, com certeza uma grande parcela votou achando que estava fazendo um grande negócio. Né? Sim, votou de tonto. Então, em homenagem a esses, sem querer ofender, né? Como é fácil enganar trouxa no Brasil, Messier Voyeur e os Gigolôs Cibernéticos. Som na caixa. Então, não se esqueçam aí de dar o seu like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações. Isso. Fechou. Agora fechou mesmo? Um abraço. Fechou?